Amém, gente? Seja bem-vindo ao podcast de hoje. Hoje nós vamos falar sobre espiritualidade e saúde mental, um tema importantíssimo, com um convidado mais importante ainda, pastor, psicólogo, psicanalista, pastor Welismar Moreira. E o nosso patrocinador de hoje é o Grupo Delta, né? Especialistas ali em vidro, alumínio, esquadrilha, automação e uma série de coisas que você pode ver aqui na descrição desse vídeo. Já curte, né? Compartilha, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e vamos para mais um podcast. Amém, gente? Estamos aqui para começar essa conversa sobre espiritualidade, saúde emocional e a gente sabe que vai ser um tema importantíssimo para todos aqueles que estão assistindo. Sou o pastor Gessé Oliveira, estamos aqui no nosso podcast, ainda sem nome, mas com nome em breve, né? Então, vou apresentar essa galera que vai estar nessa conversa aqui hoje com vocês. Fala pessoal, tudo bem? A gente está aqui para mais uma conversa. Nosso desejo é que você seja abençoado e edificado por isso. Seja bem-vindo aí, senhoras e senhores, Deus abençoe. Fica com a gente aí até o final, tem muita coisa boa para a gente falar hoje também. Aqui é o pastor Marcondes Nunes, vamos que vamos. É isso aí, gente. Então, nosso convidado aqui de honra hoje é pastor, psicólogo, psicanalista, mentor, pai, esposo, mas ele vai fazer a apresentação dele, né? Pastor Welismar Moreira, seja bem-vindo, né? Ao nosso podcast e é uma honra ter o senhor aqui com a gente. Ok, para mim é um prazer poder estar aqui com vocês e vamos lá, estamos aqui preparados para conversarmos, né? Fazer essa troca, compartilhar. É um prazer, muito obrigado pelo convite, valeu, muito bom estar aqui. Muito bom. Antes da gente fazer as perguntas para o pastor Welismar, queria que o senhor se apresentasse, né? De onde o senhor é, né? O que o senhor faz, é casado, solteiro, filhos ou não, né? Passa aí CPF para alguém quiser fazer um Pix. Né? Ok, bom, meu nome é Welismar, né? Eu atuo no campo da psicologia, sou psicanalista, sou casado com a Tatiane, juntos temos 3 filhos, somos casados há 17 anos, fazemos agora 17 anos de casado. Estamos hoje na cidade de São Simão, Goiás, estamos pastores ali, cuidando daquela congregação, né, tão preciosa. E é isso aí, atuamos, né, dentro do espaço clínico, na psicologia no espaço clínico, atuamos com crianças, adolescentes, adultos, trabalhamos com casais também, palestras, enfim, né, aconselhamentos também. E é isso, é o que desenvolvemos ali na nossa cidade, né? Estamos com outros projetos também dentro do campo da psicologia, que são pesquisas, que são artigos, né? Mas é isso, atuamos com parcerias também com outros psicólogos, fazendo estudos de casos, fazendo grupos de estudos. É com isso que nós trabalhamos e atuamos ali na nossa cidade. Então. Muito bom, muito bom. Antes do pastor Marcondes fazer a primeira pergunta aí, tá todo mundo afiado aqui hoje para muitas perguntas. Só tira uma dúvida, assim, qual que é a grande diferença entre a psicologia e a psicanálise, assim, só pra gente começar. Geralmente essa pergunta é muito comum, porque se pensa assim que a psicanálise, né, ela é um ramo de dentro da psicologia. Mas na verdade, só para ficar uma questão didática mesmo, né, que quando se fala de psicoterapia, a psicanálise não tem o mesmo fundamento nas psicoterapias, né? A psicanálise ela tem um objetivo investigativo por outro campo. A gente diz que a psicanálise ela começa a investigar o sujeito a partir do sujeito do inconsciente, né? E para uma questão didática, o inconsciente seria basicamente o quê? Seria como se fosse um reservatório de tudo aquilo que nós somos constituídos na nossa história, nas nossas formações, as nossas relações, sobretudo as relações primárias. Então a investigação do sujeito começa pelo inconsciente, né? Vamos chamar esse reservatório emocional, né, que nos constitui como seres humanos adultos posteriormente. A psicologia ela já tem um campo de observação diferente. Ela trabalha observando o ser humano a partir dos processos mentais,
desenvolvimentos comportamentais, né? A sua vida relacional em sociedade, como se dá o seu comportamento, as suas crenças centrais, a convivência do ser humano, né? Em sociedade. Então a psicologia ela trabalha uma outra observação a partir do ser humano, né? A psicanálise ela começa a partir do inconsciente, enquanto que a psicologia trabalha processos mentais e comportamentais. Ah, entendi. Entendi. Muito bom. O pastor Marcondes vai fazer a primeira pergunta. Lembrando que nós vamos falar sobre saúde, né? Saúde emocional, espiritualidade, a contribuição, né, disso para nós enquanto indivíduos, não só cristãos, mas em todas as áreas. É um assunto muito importante nos dias de hoje, né? Eu acho que todo mundo tem suas dúvidas, todo mundo tem aí suas demandas, né, do dia a dia, e talvez esse tema esteja tão presente na vida de alguns e alguns ainda não perceberam, né? Talvez a importância e a relevância disso na nossa vida. Mas o pastor Marcondes vai iniciar aí as demandas do nosso podcast de hoje. Bom, até antes de passar assim, necessariamente para as perguntas, só para a gente, eu fiz essa pergunta para o entrevistado anterior, né? O pastor Maxwell esteve aqui com a gente. Foi uma alegria, um abraço aí, pastor Maxwell, Deus abençoe. Mas sobre uma referência, né, dentro das duas áreas, né, tanto a psicologia quanto a psicanálise. Para você hoje, quem são os maiores referenciais, ou o maior, ou uma grande referência nessas áreas aí de atuação, né, profissional? Para falar de psicanálise... Corta. Não, tranquilo. Pode começar de novo. Bom, para falar de psicanálise, né, é impossível nós falarmos sem o principal referencial, né? Nós começamos ali por Freud, né, que é o principal referencial, né? Toda casa, na verdade, ela começa pela base, né? Então, se nós vamos falar de uma construção nesse campo, é primeiramente falar sobre Freud. Então, foi ele que começou, né, esse método investigativo. E depois, os outros teóricos, eles vão desenvolvendo isso, né, como uma construção mesmo, como, por exemplo, Jacques Lacan, que é um psicanalista francês, ele vai desenvolver também, lógico, não saindo de Freud, né, mas tendo algumas observações um pouco diferente dele, mas permanecendo na base, e os outros desenvolvimentos, né, outros desdobramentos que vai tendo dentro disso, né? Porque aí a psicanálise vai ter um olhar sobre o infantil, né? E quando começa a se observar a criança, aí outros teóricos podem contribuir, né? Como Melanie Klein, né? Que ela trabalhou debruçando sobre o estudo psicanalítico a partir da criança, né? Temos o Winnicott, por exemplo, que também trabalhou o aspecto infantil. Anna Freud, ela, filha de Freud, ela também contribuiu por essa questão, mas os outros teóricos tiveram mais oportunidade de debruçar mais, né? Freud não teve, assim, um atendimento direto com crianças. Nós temos um artigo, né, que fala sobre um atendimento que ele atendeu, mas ele não fez do campo infantil, nesse campo de atendimento, sua base primária, né? Então, existem outros teóricos que contribuíram, né? E aí nós temos os contemporâneos também, né? Que abraçaram a psicanálise e trouxeram contribuições pós-modernas. Porque Freud ele faz uma observação da psicanálise do ser humano do seu tempo, né? Então, à medida em que os tempos foram mudando, a maneira de adoecimento também modificou. Então, foi preciso fazer outras observações, outros estudos a respeito disso, né? Mas, basicamente, Freud, Lacan, Winnicott, Melanie Klein, que são as bases, né? Ferenczi, que são bases para a psicanálise, né? Para a construção, sobretudo, do atendimento, do campo científico, né? Do desenvolvimento do estudo da psicanálise e do sujeito do inconsciente. Legal, bacana. Bom, pastor, então vamos lá. A primeira pergunta nossa aqui é: o que é saúde mental? Saúde mental é um tema tão interessante, né? Porque quando se fala de saúde mental, as pessoas pensam assim, né? Eu tenho saúde mental porque eu não tenho um transtorno mental, né? Eu não tenho uma psicopatologia. Mas a ausência da psicopatologia ou de um transtorno mental não define necessariamente
uma saúde mental, uma saúde emocional. A ausência, né, de psicopatologia. Eu não tenho, sei lá, aspectos sintomáticos como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, então eu não tenho, né, problemas em termos emocionais, né? Porque as pessoas já pensam nesse nível, né? Então se eu não tenho esse tipo de manifestação sintomática, então tá tudo bem com a minha saúde mental. Mas a saúde mental, na verdade, ela é um conjunto de coisas que devem constituir para essa formação. Porque nós não somos apenas, né, essa questão de ter ou não ter uma depressão, né? Vai para além. A saúde mental, ela diz respeito à convivência, ela diz respeito a relacionamentos, como, né, nós lidamos com as pressões da vida, como nós lidamos com a falta que a vida nos apresenta, porque ela apresenta uma falta para todos, né? A vida não é plena, a vida não é completa. Então, assim, como eu olho para a vida e percebo que a vida ela é faltosa, e ela não tem aquela completude que talvez eu esperava dela, né? E que às vezes é projetado nas pessoas, né? Eu tenho a falta que a vida me apresenta e tenho a falta que é inerente da minha própria existência. Como eu lido com isso, né? Eu vou pegar aqui um exemplo, né? Que às vezes a gente trabalha bastante, que é a questão do casamento, né? Então, quando uma pessoa não consegue lidar com esta falta que a vida lhe apresenta e que o sujeito já tem, já possui, ele entra para o relacionamento com uma expectativa. Estou me casando para ser feliz, né? É bem interessante essa frase, mas de certa forma ela propõe que o outro vai me trazer essa completude, né? Então, quer dizer, a saúde mental, ela lida, sobretudo, como eu enfrento esta falta. Porque se eu não souber lidar com esta falta, e se eu não tiver bases emocionais para lidar com ela, o que vai acontecer? A minha ausência de saúde mental vai provocar no casamento uma demanda desnecessária. Porque eu sempre vou demandar do outro que ele me complete. Ou seja, e isso não tem a ver com o outro ser impossível de me completar. Isso tem a ver com a impossibilidade. É impossível. Por exemplo, na minha relação com você, amigos, com o pastor Gessé, com o Joffler, eu dizer, na minha relação com vocês eu sou completo. Mas aí eu tenho mais 10 amigos além de vocês. Né? Então os fatos negam o que eu estou dizendo. Então a saúde mental, ela é constituída por um conjunto de coisas. Transtornos mentais, ausência deles, relacionamento, convivência, a minha resposta frente a essas questões, isso vai apresentar uma questão de saúde mental também, né? Como eu construo as minhas relações. Interessante. Então a saúde mental, ela não é a ausência de uma crise emocional, mas é a forma como eu lido com todas essas situações, né? Todas essas situações. Relacionamento, as próprias crises emocionais que eu vivo, porque a gente está sujeito a tudo isso, né? Exatamente. Por exemplo, vou pegar aqui outro exemplo do trabalho, do meio empresarial, né? Hoje se sabe que o que leva os maiores níveis de demissões não é a incapacidade produtiva. Às vezes a pessoa ela tem muita capacidade de produção no trabalho, mas ela tem pouca capacidade de inteligência emocional, de se autoconhecer, de ter gestão sobre aquilo que lhe vem sobre a vida, né? Como ela lida com a raiva, como ela lida com o medo, como ela lida com as pessoas. O maior nível, né, de demissão está exatamente na incapacidade de viver os relacionamentos, né? Então, veja, estamos falando de um sujeito que não tem transtorno mental. Estamos falando de um sujeito que tem incapacidade de lidar com a convivência relacional entre as pessoas, né? Conviver, de repente, com o aspecto da hierarquia. Não tem como você viver um aspecto administrativo sem entender a representação da hierarquia. E aonde se encontram as dificuldades de lidar com a hierarquia? Elas estão nas bases da formação da saúde mental, né? E a base da saúde mental, ela está relacionada com o quê? Com as nossas relações primárias. Então, se eu tive dificuldade, né, ou dificuldades nas minhas relações primárias, que são pai, mãe, professores, etc., isto vai ter outros desdobramentos
que vai refletir esta relação. Por exemplo, eu chego lá na minha empresa, eu tenho dificuldade de lidar com o gerente. Né? Você tem ali um baita de um produtor que está ali produzindo dentro da empresa, mas ele diz o seguinte: eu não gosto que manda em mim. Né? Então, quer dizer, isso é apenas um comportamento? Não, isso é saúde mental. Ele não só está expressando eu não gosto que mande em mim. Ele está falando sobre a dificuldade de responder à hierarquia. E ele vai ter só problemas quanto ao trabalho dele? Não. Isso vai, por exemplo, para a família. Porque se ele tem essa dificuldade, ele é um candidato a não estar trabalhando naquela empresa. E aí nós temos um problema social grave, que é o desemprego. Aí nós temos filhos, nós temos a esposa que sofre. Né? E aí tudo isso vem por causa do quê? De um pai que tem dificuldades de lidar com a sua saúde emocional. E isso refletiu em problemas sociais, desemprego, né, filhos, etc. A questão da saúde mental, de um tempo para cá que a gente vem conversando sobre isso, até participei de um outro podcast, meu mentor foi o pastor Elismar, né, me deu uma aula ali para eu poder falar, mas a questão da saúde mental talvez seja um pouco, hoje, um tema muito relevante, mas talvez pouco, a gente se preocupa pouco com isso em alguns momentos, né? Porque às vezes a gente se preocupa com a saúde física, né? Então a gente quer fazer uma caminhada, a gente talvez diminui o açúcar, né? Tira o doce, o refrigerante, e a gente quer ali se preocupar com aquilo que é palpável, aquilo que é visto, né? O corpo e tudo mais. Então a gente hoje se fala muito também sobre essa questão da saúde física. Para o nosso contexto cristão, a gente busca uma saúde espiritual, digamos assim, né? Então, procure uma igreja, né? Faça parte de uma comunidade de fé, tenha relacionamentos, participe de um discipulado, né? Leia a Bíblia, faça oração, né? Ou seja, busque viver uma vida em santidade. Então, a gente talvez resuma aí essa saúde espiritual, assim, nesse sentido. Mas o senhor falando aí, a gente percebe o seguinte, que se a saúde mental ela não estiver sendo buscada, cuidada, digamos assim, também ela acaba atrapalhando todo o restante. Né? Então, até porque acho que o pastor Marcos vai tocar nesse assunto, mas há um pouco também de preconceito, né? Assim, da nossa parte, às vezes, não só cristão, mas de outros, assim, fala assim, nossa, mas eu não tô louco, eu não tô doido, eu não, né? E aí foi um negócio legal, porque a saúde mental não tem a ver com não ter nenhum problema, né? Assim, pelo menos aparente, nenhuma patologia. Então, nem sempre, por a gente não ter essas coisas, a gente não deve, então não me devo preocupar com a minha saúde mental. E na verdade tem, né? Pelo que o senhor está falando aí, então achei interessante que às vezes a gente precisa pôr essas coisas na balança. Fala assim, minha saúde física, tô legal, tô atleta, né? Tô na igreja, né? Tô saudável espiritualmente, mas às vezes a saúde mental tá atrapalhando todo o restante, né? Exatamente. Teve? Escolariza, né? Porque saúde mental é pertinente a todo mundo, né? Não é só para aquele que apresentou uma certa crise, né? Tipo assim, o cara explodiu, não, precisa cuidar da saúde mental. Não, todo tempo a gente tem que estar verificando isso. Exato. Né? Diz que é algo que faz parte do nosso cotidiano, né? Teve algo que o senhor citou também, que foi a inteligência emocional, né? Há um tempo atrás estava bem alta, né? Acho que aqui nas nossas conversas, no país em si, né? Vários temas, vários vídeos. E eu lembro que 6, 7 anos atrás eu tive contato com esse tema, né? Até então desconhecido, né? Falava-se pouco. E eu comecei a estudar sobre isso, ler livros sobre isso, ouvir profissionais dessa área falando sobre inteligência emocional, que é basicamente você saber identificar as suas próprias emoções, gerir as suas emoções e identificar e gerir as emoções dos outros também, né? E eu comecei a estudar sobre isso e assim, foi incrível a transformação que isso teve na minha vida profissional, familiar, nos meus relacionamentos. É claro que a gente vai ver e trazendo para o nosso contexto, é fruto do Espírito, né? Você vai ver tudo que trabalha, mas assim, ouvindo e lendo e aprofundando nesse tema, foi algo assim, da água para o vinho, na forma como eu reagia no trabalho, na forma como eu me lidava com a equipe, na forma que eu lidava nos meus relacionamentos, em você parar de ser alguém reativo, né? Você parar, pensar, analisar.
né? Então, assim, é algo transformador. Eu acho que todo mundo um dia precisa ter esse contato com essa inteligência emocional, né? De você saber gerir as suas emoções e entender as emoções dos outros. Eu acho que isso é muito válido. E mais assim, né, o Jofler? A inteligência emocional, ela trouxe muitas contribuições, né? O que se pensava, por exemplo, do comportamento humano, apenas como você falou, né? Aquela questão reativa, né? Trouxe uma contribuição de que existe um componente emocional, né? E quando a gente fala de emoções, as pessoas pensam numa questão muito abstrata, né? Mas não, a palavra emoção já nos ajuda a entender o que elas são. A palavra emoção, ela significa movimento, mover, ação, né? Então a emoção significa o entendimento daquilo que compõe as nossas ações. Então a emoção não é uma questão abstrata, ela é um conjunto muito completo, não é uma coisa apenas psíquica também. Ela é uma questão fisiológica, nervosa, ela mexe com todo o corpo, né? Um exemplo simples, né? A questão do medo. O medo é uma emoção. Vou falar do medo porque a gente castiga muito o medo, né? A gente coloca o medo assim como um aspecto assim muito negativo, né? Às vezes até diabólico, né? O medo, né? Mas o medo é um presente de Deus. Se não fosse o medo, nós morreríamos na primeira travessia da rua, né? Por que às vezes eu não faço algumas bobagens, né? Eu saio com a turma, vou tomar banho numa represa, chego lá, tem uma cachoeira alta, né? E eu subo lá em cima e falo, vou pular daqui de cima. Acho que dá. O que me freia desse comportamento? O medo. O medo nos poupa, né? E aí o que acontece no medo são essas reações psíquicas, nervosas e físicas, né? Você pode perceber que uma pessoa, quando ela está num estado de nervo, né? Ela está, aliás, num estado de medo, o corpo dela vai corresponder a isso. A pessoa fala assim, rapaz, eu tive tanto medo, né? Parece que eu fiquei até pálido, né? Me deu assim um frio na barriga. Por quê? Porque o medo é uma emoção que vai te conduzir para um comportamento, uma atitude. No medo você só tem duas ações, ou você enfrenta ou você corre, né? E aí você percebe que a inteligência emocional é entender realmente o que se dá nas emoções e aplicar de maneira certa. Na inteligência emocional você para de ter, vou aqui usar uma redundância, né? Medo do medo. Então eu não preciso ter medo do medo, eu preciso compreender o medo, entender qual a dosagem dele na minha vida faz mal e que ele é necessário. Eu não preciso ter medo dele. Eu preciso entender que ele é necessário. É tão inteligente, só para complementar, é tão interessante isso aí que é fisiológico, né? Igual o medo, quando a gente está no estado de medo, o sangue ele vai se concentrar onde? Nas pernas, que é o que o pastor falou. Você só tem vontade de correr. Ou você para, ou você trava, ou você corre. Já quando a gente está com raiva, com ira, o sangue vai se concentrar onde? Nas mãos. Percebeu quando alguém está irado, a pessoa fecha as mãos, né? Cerra os punhos. E é interessante, porque a vontade é de você socar, de bater. Então é igual o pastor falou, não é algo abstrato, né? É o nosso corpo, né? Nosso corpo reage às emoções. Muito então a gente pode falar que todas as nossas emoções, elas são importantes. Lembrei do filme, né? Do Divertidamente, né? Maravilha. Eu fiz a minha tese, você me fez recordar agora do 5º semestre de psicologia, quando nós estávamos estudando ali o desenvolvimento, né, humano. Eu usei exatamente esse material da Divertidamente. Muito bacana, ilustrativo. E para os pais, né? Ótimo para assistir com os filhos, né? É verdade. É interessante, porque no filme fala sobre isso aí. Porque todo tempo a alegria, né? A personagemzinha lá que faz a alegria, ela tá tentando repulsar o medo. Exato. O medo não pode existir aqui e tal. E, na verdade, o medo tem uma função muito importante. Exatamente. Mas dentro do que você falou, com a dosagem específica a ponto dela ser assim, o medo tem que ser uma prudência na nossa vida. Né? Tem que ser até um nível de prudência. Passou disso, o exagero, né? Aí ele começa a fazer mal. Exato, porque assim, a partir do momento que ele sai desse ponto de naturalidade, é onde se desenvolve, por exemplo, os transtornos, né? Então, o medo, ele é uma marca, por exemplo, presente na ansiedade, né? Ele aí eu falo da ansiedade geral, seja pânico, seja, né? Enfim, ele está presente. Então, quer dizer, já tem uma questão descompensada. Não é um medo natural, já é um medo patológico, né? Raiva é emoção, mas eu posso viver a raiva de uma forma patológica, né? Uma forma descompensada. Eu preciso da ira? Eu preciso da raiva? Preciso. Eles são um conjunto daquilo que vai me ajudar a viver. Eu preciso da ira,
Por exemplo, eu me acordo pela manhã, eu não acordo chutando a coberta dizendo assim, bora pra segunda-feira, né? De jeito nenhum. A ira é uma emoção que me faz olhar pra vida com energia, né? Porque quando me falta alegria, a ira vai me dar energia para enfrentar as coisas. Porque a gente pensa que ira é virar a mesa, brigar. Em termos emocionais, a ira, na verdade, ela é uma capacidade da gente, às vezes, enfrentar algumas coisas que precisa ser encaradas, ser enfrentadas, né? A gente usa muito esse termo, encarar, né? Botar a cara, né? Então, às vezes, eu preciso botar a cara na segunda-feira. Eu não tenho escolha, eu tenho que levantar. Mas eu não vou levantar sempre rindo, alegre, né? Então, existem emoções que vão me fazer ficar de pé. Não, e a Bíblia fala sobre isso, né? Irai-vos, mas não pecai. Ou seja, Ela não demoniza a ira, né? Não, e a Bíblia, ela tem alguns versículos, né, principalmente no Novo Testamento, que ela fala sobre a questão da temperança, da sobriedade, né, Sobriedade, mente sã. do equilíbrio. Então a gente poderia dizer que a parte da saúde mental se dá por esse equilíbrio das emoções, né, onde todas são importantes, mas nenhuma delas se sobressaindo, digamos assim, de uma forma, né, muito grande uma da outra, né? Então, eu não sei se seria mais ou menos isso, né? Faz parte da saúde mental, então, emoções equilibradas, né? Exatamente. Porque a emoção leva, então, ao comportamento, né? Então, se a emoção está equilibrada, o resultado é um comportamento também equilibrado. Então, acho que seria mais ou menos isso. Exatamente. Até porque, assim, pastor Gessé, a gente fala sobre a inteligência emocional, né? Uma outra base dela é o quê? O autoconhecimento. Quando a pessoa fala assim, não, eu não tenho medo, é uma inverdade, né? Talvez você não tenha medo de questões específicas, né? Aí eu não tenho medo, né, de altura. Ótimo, é uma questão muito específica. Agora, dizer eu não tenho medo é desumanizar. Porque o que é o humano? O humano constitui tudo isso, inclusive a presença do medo, né? Então, quer dizer, a gente tocou aqui a questão da Bíblia, né? Essas ciências da mente humana é um feto diante do que a Bíblia já vinha dizendo, né? A Bíblia, na verdade, é o manual da vida. Quando a gente olha para a saúde emocional e a Bíblia, a psicologia, a psicanálise, né? Aí, talvez alguns psicólogos, psicanalistas vão ficar assim, meio chateados pelo que eu vou dizer, mas é isso mesmo, né? É um bebê em relação ao que a Bíblia já vinha dizendo. Freud, ele foi fazer descobertas ali no século XIX, no final do século XIX, que a Bíblia já vinha falando, né? Você citou aqui algumas questões, mas poderíamos falar de várias outras coisas, né? A Bíblia fala sobre a questão de como a gente lidar com o medo, né? Como a gente enfrentar a ansiedade. Davi já falava de tantos problemas, né, que ele enfrentava, de baixo humor, às vezes questões espirituais, que ele vivia assim, em momentos muito difíceis, né? Mas enfim, a Bíblia é um manual para a vida. Ela tem ali orientações muito práticas em relação, sobretudo, a emoções, mostrando para o homem quem de fato ele é, né? E orientando ele para o autoconhecimento. Muito bom. Pastor Marcondes. Bom, você falou que o medo é algo muito importante na vida do homem, né? Adão teve medo? Por que Adão, Poxa, ele comeu... Tô brincando. Essa depois. Conta! E o umbigo, ele tinha? Corta aí. Eva não tinha medo da serpente? Eva não tinha medo da serpente? Não teve medo de comer o fruto? O que aconteceu? Acrescentar, eu acho interessante aí. Desculpa, tá? Não, cara, tranquilo. Então, assim, hoje no mundo, assim, digital, a gente vê muitos coachings, né? Hierarquizando essa área, assim, de não ter medo nos negócios, ter que ir à frente e tal, romper essa barreira e tal. Queria que algum de vocês fizesse alguma pergunta relacionada a isso, né? Para deixar isso em aberto. Eu acho que seria interessante, porque, querendo ou não, a gente convive com isso. E na prática, não é bem assim. Então eu vou dar uma sugestão, né? Em vez da gente, por exemplo, assim, fechar no coaching, vamos falar da questão do mundo que nós vivemos hoje. Certo. Né? A questão, porque vamos supor que amanhã ou depois vocês tragam um coaching aqui. Né? Porque o coaching, ele tem sua importância no campo dele, né? Por exemplo, treinador de equipes, etc. Né? Não, a gente fala, Então, na mentalidade atual, né? Ela tem muitas demandas, por exemplo, sobre o sujeito. Na verdade, hoje tudo é impulsionado, né? Vai, não olha para trás, não, né? Tipo assim, o motivacional ao extremo, né? Isso. Então a gente pode falar do contexto
do mundo que nós vivemos hoje. A questão do imediatismo do mundo, Exato. que é um fator interessantíssimo a questão da saúde emocional. Mas qual que é a pergunta? E agora falando. Você bateu seu você tem que ver ponto positivo nisso aí, cara. Pra cima. Sempre aquele olhar positividade, né? Positividade, né? Tem que ter positividade, mas acho que eles aplicam uma coisa que é fora do. Eu entendi. Deixa eu fazer essa, então. Faz essa? Deixa eu fazer. Não, Quer fazer? Não, se você quiser fazer, eu tava elaborando aqui, mas Então, você pode faz. fazer. Então. Se não for isso, aí a gente corta, aí você faz. Começa de Então vamos Pode ir lá. lá? Jofler. Pode ir? Pastor, dentro disso aí, então, que a gente está falando, inteligência emocional, a importância do medo, né, dessa emoção que a gente tem, né, tão preciosa, como que o senhor vê e observa hoje, né, que a gente vive num mundo principalmente digital, a gente tem contato com esse conteúdo muito motivacional, né, o imediatismo, aqui e agora, como que o senhor vê essa questão de pessoas que a todo momento estão falando, você não pode ter medo, você não pode ter medo, você tem que vencer, você tem que romper, você tem que ir à frente, você tem que vender seu carro para, sei lá, comprar um curso, você tem que, sei lá, fazer uma viagem longa para outro país, para um treinamento, porque isso vai mudar a sua vida. Como que você observa essa questão de esse repúdio ao medo, né, da gente não ter medo, que é importante para o ser humano? Deixa eu só, ainda complementando o que ele está dizendo, isso veio para dentro do evangelho, onde muitos líderes religiosos ensinam o sentido assim, te ensinam sempre a vencer, mas não te ensinam a perder. Então gera essa frustração quando às vezes você não consegue receber aquilo que te foi prometido numa igreja ou seja em qualquer outro lugar. É muito interessante pensarmos nisso mesmo, né? Nós vivemos realmente num contexto onde se prega, né, a questão do imediatismo, a questão do confrontamento do medo, do enfrentamento do medo, mas tudo isso é filho do tempo em que nós vivemos, né? Uma tentativa de se encaixar com a questão da pós-modernidade. E um dos aspectos da pós-modernidade, né, é importante falar do contexto, né, de tudo isso, porque isso engloba a saúde emocional, né? O sujeito está dentro de uma realidade, o ser humano está dentro de um contexto, e isso o influencia. Então, uma das questões da pós-modernidade é esse pedido ao homem, né? Uma das coisas que o homem menos tem hoje é tempo. Você vê todo mundo falando sobre isso, né? O tempo é dinheiro, né? Então, você percebe que a relação do tempo e o homem mudou, né? Então, você percebe que antigamente, vamos pegar um pouco mais antigamente, onde estavam os nossos relógios, né? Os relógios estavam lá no centro da cidade, na torre de uma igreja. Se você queria ver as horas, você tinha que ouvir o sino da igreja. Hoje as horas estão no nosso pulso, estão nos nossos celulares. Por quê? Porque a nossa relação com o tempo mudou. E aí o que acontece? Na tentativa de se encaixar diante disso, todas as coisas também foram alterando. Então essas demandas começaram a vir. Vou falar que, por exemplo, uma criança já começa a aprender isso. Vamos lá, você tem que, né, fazer, tá errado isso daqui, faz direito, né? Na questão da educação. Então a criança já vai produzindo que ela tem que trazer respostas positivas para a vida. O mundo corporativo, né? Vamos lá, você precisa produzir, você precisa dar resultados. E aí vai gerando no homem uma ilusão, né? A ilusão da onipotência. E essa ilusão da onipotência, ela é infantil. Freud, ele tem um texto muito interessante, né? Ele fecha um texto falando sobre isso, né? A onipotência do bebê. O bebê, ele nasce com aquela ideia de onipotência. Porque ele chora, ele tem, né? Ele aprende que é assim que ele pede e é assim que ele tem. Ele nasce com esse aspecto narcísico muito apontado. E nós vivemos num século que está retomando esta ideia narcísica do ser humano e gerando nele o quê? Essa ideia onipotente. Você pode, né? Você tem condições e tal. Isso tem o seu lugar dentro de um equilíbrio, de uma dosagem. Mas o ser humano precisa entender que ele não é feito de onipotências. Ele é feito de fragilidades. E a fragilidade faz de nós seres humanos. É a fragilidade que nos torna mais humanos. E aí o que acontece? Essa é uma proposta que faz com que as pessoas pensem que elas podem tudo. Qual que é a minha preocupação? É quando vem de fato os problemas. Vou usar um exemplo. Os exemplos nos ajudam a entender melhor. O luto. O que é o luto? O luto é um processo de adaptação frente à perda. Né? O luto não é a perda, é um processo psíquico de adaptação e de reestruturação frente à perda. Eu preciso do luto para lidar com as perdas, é processual. Agora,
o mundo vai dizendo assim, não, você tem que enfrentar. Qual que é a pior coisa que você pode dizer para uma pessoa que está enlutada? Você é forte. Porque quando ela entende que ela é forte frente à perda, o que ela vai fazer? Ela vai entender que o que ela está sentindo é inadequado frente ao que ela está passando agora. Então ela vai elaborar nela alguém que de fato não é a realidade. Então ela vai viver um falso eu, uma falsa força. E ela, ao invés de viver aquele momento para a elaboração do luto, ela vai simplesmente guardar isso dentro dela. E qualquer falta, qualquer perda da vida, ela vai lidar muito mal com isso. Então veja, preparar o ser humano só para ganhar é desumanizar o ser humano e desprepará-lo para a vida. Não preparar o ser humano. Isso não é um preparo. Isso é um despreparo. Isso é um desfavor. Para uma criança, eu acho que isso é um absurdo. Um adolescente, um adulto, ele vai corresponder sempre de forma negativa. Então, Como encaixa dentro do que ele falou sobre a questão do que a Bíblia já vem falando sobre isso, né? Foi 2 pontos que ele tocou aqui, que é falar sobre a questão da nossa vulnerabilidade, né, a nossa fraqueza, a gente enxergar isso aí, porque Paulo fala sobre isso. Ó, eu aprendi a ter abundância e ter escassez também, Isso. viver em tudo Exato. isso. isso mesmo. 2 ambientes, a passar fome, mas também ter o que de comer. Então ele traz resgata essa ideia, falou, ó, a gente é fraco, então a gente tem que estar pronto para se submeter a todo tipo de circunstâncias. E depois você falou sobre a questão da onipotência, né? Porque enquanto nós, humanos, queremos ser onipotentes, né, esse tempo atual está trazendo, resgatando essa ideia, Cristo ele mostra totalmente diferente quando ele é tentado ali no deserto. Na verdade, ele está mostrando, né, Satanás ofereceu para ele todos os poderes, né, toda a riqueza, toda a autoridade, mas ele rejeitou. Ele falou, não, eu não... Exatamente. Eu prefiro viver na humanidade. Na verdade, Deus se fez humano e a gente querendo fazer Deus, né, resgatar a nossa divindade que não existe. Exato. E só lembrando que a primeira proposta para o homem, né, sobre a questão da onipotência, ela nasceu de Satanás, né? Sereis como Deus. Levando o ser humano, na verdade, a negar a sua criaturidade. Então, quer dizer, Satanás, ele tentou fazer isso, né? Ele tentou ser como Deus. E ele introjeta no ser humano essa ideia. Você pode ser como Deus. E a onipotência é um atributo que pertence só a Deus. Né? Então, assim, mais uma vez a gente entra no desequilíbrio, né? Então, há uma mentalidade em todas as áreas, ensinando o homem que ele precisa vencer o tempo todo. Há um evangelho que é fruto de um tempo também, né, das últimas décadas, seja no Brasil ou no mundo, também ensinando que o homem, ou seja, que Deus vai somente abençoar, prosperar, e o homem vai ser vitorioso em todo o tempo. E que é um outro evangelho. Que é um outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo, né? Então há esse desequilíbrio, enquanto não ensina, não prepara o homem para ser vulnerável, não prepara o homem para ter os seus momentos de perca, né? Não prepara o homem para passar por derrotas, o que é inerente à nossa humanidade, nós vamos passar por isso. E aí eu vejo que isso gera essas frustrações, essas ansiedades, seja no mundo corporativo, seja no mundo educacional, sei lá, no mundo cristão também, né? As pessoas não entendem, falam assim, nossa, mas eu estou servindo a Deus, por que isso está acontecendo comigo? Né? Olha, mas por que Deus deixou, né, eu passar, eu perder esse ente querido? Né? E às vezes gera esses casos de suicídio que a gente vê também às vezes, né, no mundo corporativo, né? Alguém que queria tanto, não foi do jeito que ela imaginava, e ela falou assim, então eu não sirvo para esse mundo, né? E aí a gente pode falar depois sobre aquela questão da visão de mundo, que o senhor me explicou uma vez também. Então assim, esse desequilíbrio até naquilo que está sendo ensinado é muito prejudicial para os nossos dias. É por isso que às vezes na igreja a gente às vezes começa uma pregação e fala, olha, essa mensagem ela não é aceita e nem pregada muitas vezes por aí, porque a gente está falando assim, você vai passar por dificuldade, você vai passar por lutas, você vai passar por tempestade. Tenha bom ânimo, sim, né? Porque não é que Deus não abençoa, não é que Deus não faz, não é que Deus não cuida, não, Deus faz tudo isso, porém nós ainda estamos com o nosso pé, né, no chão desse mundo. Exato. E o chão desse mundo vai nos fazer passar por todas essas lutas, né? Exato. Até assim, pastor, a gente pensa que encorajar pessoas
é inflar o ego dela, né? Então a gente pensa assim, hoje eu vou falar na igreja de encorajamento. Então eu tenho que falar, por exemplo, dessa pessoa, né? O que ela é capaz, o que ela pode fazer. Isso vai na contramão do evangelho. Encorajamento é o oposto disso. É mostrar para o ser humano que ele é frágil, mas que ele tem um Deus forte. Amém. Que ele pode ser humano, porque ele tem um Deus divino. Então, encorajamento não tem que haver com a questão de dizer que um ser humano é ou pode fazer, o que ele é capaz de fazer. Até terapeuticamente, isso vai na contramão, né? Por exemplo, quando a gente vai na terapia, você não vai, por exemplo, bajular a pessoa. A bajulação, ela não produz efeitos terapêuticos. Ela é neutra, tá? Ela não produz assim uma questão de ganho emocional. A gente que pensa isso. Que para animar alguém eu tenho que dizer assim, não, você pode, e você vai inflar o ego desta pessoa. Não, você não está encorajando, você está viciando ela. Você está levando a ela a um comportamento que é como se fosse uma droga. Que o dia que ela não tiver, ela vai ter a sua abstinência. Né? Por que nós temos tantas igrejas hoje que estão assim, nesse efeito sanfona, né? Ela cresce, ela esvazia. Ela cresce, ela esvazia. Isso depende do que o pastor vai pregar. Se o pastor pregar o evangelho mesmo, a igreja vai esvaziando. Mas se o pastor começar a inflar, né, o ego das pessoas e começar a mostrar esse aspecto mais humanista, né, então as pessoas elas vão se sentir assim mais acolhidas no seu ego em si, mas elas não estão acolhidas no evangelho. E o dia que faltar essa bajulação, né, em nome do encorajamento, elas vão procurar um outro lugar, né? Desculpa aqui a expressão, que dê para ela essa dose, né, de droga que entorpece o entendimento. E aí é por isso que o pastor fica assim, poxa, por que fulano saiu? Né? Tava tão bem. Não, é porque ele precisa de uma outra dose. Então ele vai procurar um lugar que possa continuar inflando, né, o ego para continuar na igreja, vamos dizer assim, né? É muito bom entender esse espírito da nossa época, né? Próxima pergunta, então, pastor Marcondes. Bom, a gente vai falar sobre o tabu depois no final mesmo, né? Vamos seguir a sequência aqui, então. Bom, pastor Lismar, saúde mental e espiritualidade é uma conversa possível? Possível. Essa é uma questão assim, que divide algumas pessoas, né? Na minha época mesmo, quando eu comecei a fazer psicologia, comecei a estudar, algumas pessoas chegaram em torno de mim dizendo assim, cuidado, hein? Você vai se tornar um ateu. Você vai se tornar alguém cético, uma pessoa assim, sem fé, né? E depois algumas pessoas começaram a me perguntar ao longo do tempo, né? Como que é essa relação, né? O pastor, psicólogo, cristão, psicólogo, porque as pessoas pensam que não tem esta conversa. Isso divide muitas pessoas. Eu já penso diferente, né? Eu penso que, não só eu, mas muitos mesmo, psicólogos já pensam que não só é possível, como é necessário. Porque essa ideia do ser que se fragmenta, né, é difícil, porque ela dificulta as pessoas entenderem o que é o humano. Eu gosto mais da expressão psicanalítica, ela fala do indivíduo, aquele que não pode ser dividido. Então essa relação de mente, de corpo e espiritualidade, dentro da nossa dinâmica, né, ela não precisa ser dividida para ser compreendida. É uma conversa possível porque ela se influencia o tempo todo. Eu não tem como eu falar assim, eu estou aqui agora só no espírito. No sentido básico. Meu espírito está comigo aqui. E ele está sendo influenciado pela minha questão mental, a minha questão física. Então, essas dimensões da nossa vida, elas estão se conversando o tempo todo. Né? O espírito não está se opondo à questão da saúde da mente. Muito pelo contrário, está contribuindo para a sua formação. E o contrário também é verdadeiro. A questão da saúde mental colabora e muito para a espiritualidade. Muito. Então, não só é uma conversa possível, mas é uma conversa necessária. Eu acredito que é necessário, sim, que haja, né, esse encontro, essa conversa. Né, e elimine cada vez mais, né, essa ideia de oposição. De que são opostos no sentido de não dá para dialogar, não dá para conversar. Não precisa nem forçar a Bíblia. Não precisa forçar a ciência. Porque a ciência é um presente de Deus. Né? A saúde mental, as descobertas a respeito da saúde mental é um presente, é uma dádiva de Deus aos homens para tornar essa vida
afetada pelo pecado mais possível. Né? Imagina, vamos pensar um mundo sem a medicina. Né? Vamos pensar um mundo sem a psiquiatria. Vamos pensar um mundo sem a psicologia. São presentes de Deus, né? Pensar aqui na teologia, a graça comum de Deus, é igual pensar o sol. O sol não nasce apenas para cristão. Mas a psicologia, a psicanálise nasceu de pessoas que tinham dúvidas em relação a Deus. Pois é, mas o sol quando brilha, não brilha apenas para cristãos. Né? É uma graça comum de Deus compartilhada a homens. É um Deus misericordioso para tornar a vida do homem mais possível, porque a vida foi afetada pelo pecado. E sem esses auxílios de Deus, a vida simplesmente seria impossível. Então, a saúde mental, ela ajuda na espiritualidade, e uma espiritualidade também, então, ajuda na saúde mental. Né? A gente conversou uma vez, e o senhor falou que até tem um trabalho, né, sobre isso, a questão do aumento, né, de profissionais da psicologia e psicanálise, na questão da valorização, né, não vou falar da utilização, mas da valorização do contexto espiritual do paciente, do indivíduo. Né? Acho que dessa importância dele fazer parte de uma comunidade, acho que se sentir pertencente, né? Acho que é o termo, né? Se sentir pertencente a um grupo. Exato. Eu acho que isso faz muito sentido para nós hoje, apesar de que houve um tempo em que as pessoas falam, não, só jejum e oração resolve tudo, né? E a gente sabe da importância do jejum e oração dentro da espiritualidade, mas o acompanhamento clínico, né? O acompanhamento médico, digamos assim, é muito importante também. É que é o que o senhor falou, né? Se o peito está doendo, a gente procura um cardiologista, né? Se o joelho doeu, a gente procura um ortopedista. Mas às vezes as emoções abaladas, eu vou resolver só, vou orar, né? E às vezes até uma outra, e é isso aqui, todos nós fazemos parte, a questão do aconselhamento pastoral, né? Então muitos casos às vezes chegam na gente para um aconselhamento, eu como pastor, não tendo uma formação como a sua, por exemplo, às vezes eu me sinto limitado em algumas coisas. Parece que a gente vai até um ponto, mas às vezes a pessoa, a demanda é um pouco maior do que aquilo que a gente pode, assim. E a gente se sente impotente, fala, poxa, todas as minhas ferramentas parece que eu tinha, que eu conheci, que eu aprendi, né? Já orei, já jejuei, aconselhei, abracei, chorei com a pessoa, mas você percebe que, fala, poxa, eu consigo ir até aqui. Não que Deus não possa fazer, mas você percebe que às vezes a pessoa, né, precisa de algo a mais. Não sei se o senhor passa por isso lá, né? Demais. Os pastores aqui passam por isso, né? Acho que entraria dentro disso aí. Demais. Então, essa é uma revolução interessante que está acontecendo no nosso meio cristão. Pastores que estão abrindo a mente, né, para entender que a saúde emocional ela faz parte do ser humano. Então, se nós lidamos com vidas, precisamos entender, né, o que se passa nessas pessoas. Em termos assim, o que é o ser humano? O que é o ser humano? O ser humano não é apenas um corpo espiritual. Né? A Bíblia não trata o ser humano apenas com isso. O evangelho é um evangelho pleno para o homem pleno. Por isso que Jesus ele falou de assuntos ali que estava para além do seu tempo. Né? Porque ele está trazendo uma palavra, um evangelho, uma boa nova para um homem pleno. Que vai falar dele desde a alma, desde o espírito ao seu corpo. Né? Então, essa revolução é muito positiva. Muitos profissionais, de fato, né, estão abrindo a sua mente em relação a isso. Inclusive, né, a questão da espiritualidade, ela pode sim entrar dentro do set analítico. Ela não tem problema algum, né, como foi falado aqui, porque ela fala da visão de mundo da pessoa. Alguém poderia me perguntar assim, mas por que eu vou falar de espiritualidade para alguém perguntar a ele, de que religião você faz parte? Eu pergunto. Né? Não só eu, mas vários profissionais levam isso em consideração. Por que é importante levar isso em consideração? Porque fala da visão de mundo do sujeito. Como ele enfrenta a vida passa pelo óculos da fé, da religiosidade. Né? E o que se descobre, então? Que pessoas que têm uma espiritualidade, uma vida espiritual, ela consegue desenvolver mais resiliência na vida. Quer dizer, o que é resiliência? É essa capacidade que nós temos de nos erguer depois dos problemas. O que nós fazemos depois dos impactos da vida? Alguns conseguem se construir, outros não.
né? Então existe esse aspecto da resiliência. A fé produz isso na vida das pessoas. Sabe aquela esperança em que você fala assim, eu vou conseguir, Deus está comigo, né? Aquela coragem que o Espírito Santo nos dá. Então a espiritualidade, no contexto, né, da dimensão espiritual, sempre vai levar o ser humano a entender, o Senhor está no controle, Ele vai me abençoar, vai me ajudar. O que está sendo produzido? Não é só uma palavra positiva de pensamentos positivos. As pessoas precisam entender que a palavra, ela altera a mente. O que é o cérebro? O cérebro é uma massa em movimento. As palavras, elas têm efeitos sobre a mente. Por exemplo, uma palavra negativa, ela vai abrir sobre a pessoa um viés de negatividade. E uma palavra positiva? Né? Eu não estou falando apenas de poder da palavra, não tem sentido assim abstrato. Não. O cérebro realmente ele tem modificações. Então, a espiritualidade fala da visão de mundo da pessoa. Eu tive uma experiência com uma irmã que estava atravessando um câncer. O médico disse assim, reuniu a família e disse que ela teria 1 ano de vida. A irmã teve 2 anos e meio. O irmão chegou em mim e falou assim, o médico errou. Eu falei, não, irmão, ele não errou, ele acertou. Ah, mas como assim ele acertou? Ele falou que ela tinha 1 ano de vida. Eu falei, pois é, mas a espiritualidade não se mede dentro de uma sala clínica, colocando aparelhos no paciente, né? O estado de humor altera a questão da fisiologia. Então, o estado de humor desta irmã era impressionante. Eu ia visitá-la, eu saía visitado. Essa irmã, ela deixou uma lição maravilhosa para a minha vida e para a vida da minha esposa. Porque mesmo com câncer, ela ia fazendo as quimioterapias, as radioterapias, o cabelo caiu, chegava na casa dela, alegria. Não dá para medir isso. Não dá para medir a base da felicidade de uma pessoa quando a base é Deus, né? Então o médico não conta com isso. É 1 ano, ele tá certo. Agora, como que vai medir a espiritualidade? E o retorno psicoemocional que a espiritualidade produz? Não dá. Não dá para medir. Um exemplo disso aí algumas vezes eu estive num centro terapêutico, né, para dependentes químicos, e o que me foi proposto é que eu fosse lá para abençoá-los, né? Fosse lá para orar por eles, fosse lá levar uma palavra. E como era um centro voltado para trabalhar a espiritualidade dos dependentes que ali estavam, né, ou em tratamento, então eles estavam vivendo aquela espiritualidade propriamente ali 24 horas, né? Orando, lendo Bíblia, sendo ministrados, cantando, né? Então tendo uma espiritualidade aguçada. E quando eu cheguei lá, é o que o senhor falou, eu cheguei lá para abençoá-los e saí abençoado, porque eles estavam tão bem perante a situação do momento que eles chegaram, que a espiritualidade deles era contagiante. Né? O que eles estavam vivendo era contagiante. E eu, na verdade, fui mais abençoado do que eles propriamente dito naquilo lá, né? Então, é isso. Eles estavam numa situação difícil, buscaram um tratamento que envolve a espiritualidade e eles estavam, acho que talvez melhor do que eu que cheguei lá. A gente se pergunta assim, o que eu vim fazer aqui, né? É isso mesmo. Propósito de Deus te levou lá para ser ministrado para essa galera aí. Exato. Pastor Gessé, só acrescentar uma coisa aqui. Acrescentar não, né? Só evidenciar uma questão que você falou muito importante. A igreja, ela tem um papel fundamental nisso, né? Você falou aqui sobre a questão do senso de pertencimento. Isso mexe com as pirâmides da necessidade humana, né? Maslow, ele faz um estudo sobre a pirâmide das necessidades. E uma das necessidades humanas é a questão do pertencimento. A igreja, ela, como comunidade, ela é um papel muito fundamental, né? A igreja dá para as pessoas uma rede de relacionamento. Por exemplo, eu não te conhecia, Gessé. Eu te conheci por causa do CTBAN. Foi. Né? Eu não conhecia o Marcondes, eu conheci por causa da igreja. Eu não conhecia o Jofler. A igreja me apresentou o Jofler. Né? Então a igreja, ela faz essas linhas, né, de interação, de comunicação. Então, como meio social e para a saúde emocional, ela dá esse senso de pertencer. Vamos pensar aqui numa pessoa que tem na sua base emocional feridas relacionadas a, sei lá, abandono. E ela vai para uma igreja. E ali ela descobre que a primeira vez que ela entrega a vida a Jesus, que ela está ali vivendo, os irmãos começam a chamar ela de irmão. Olha que legal. Né? Alguém que vive o aspecto da orfandade,
Às vezes para nós aqui já virou costume, né? Irmão Marcondes, irmão Gessé e tal. Mas para quem viveu aspectos assim, falar irmão repercute muito na sua vida. Porque a expressão irmão traz a ideia de você pertence a essa família, né? Você está aqui. E para o tratamento de pessoas que estão pensando, né, idealizando a questão do suicídio, uma das questões que nós trabalhamos é trabalhar com a família para que a família estreite os seus laços, né, para dar a essa pessoa senso de pertencimento e uma rede de proximidade. É por isso que dentro das igrejas não é que não acontece, mas o nível é muito menor, né, porque ela produz para a pessoa esse pertencer, essa rede de relacionamento que a protege. Protege de quê? Protege de si mesmo, né? O encorajamento, a palavra de apoio, palavra de suporte, né? A fé, quando a pessoa está ali ouvindo a palavra de Deus, o cérebro dela, a mente dela está em movimento. Ela não só está absorvendo ali em memória. Não. Existe muito mais, né? Existem muitos outros ganhos que isso produz na vida de uma pessoa. Dentro disso aí, pastor, sabe aquela experiência que a gente tem que parece que a gente descobre um versículo na Bíblia, né? Às vezes a gente lê, você passa, só que quando alguém fala, quando alguém cita, você, né, fala, poxa, descobri esse versículo. Ontem foi um desses casos, e é dentro disso que o senhor está falando sobre pertencimento, Salmo 68, o 5 e 6 diz assim: Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para prosperidades, mas os rebeldes vivem em terra árida, né? Mas focando aqui, pai para os órfãos e Deus dá um lar aos solitários. Eu acho que é exatamente isso, né? A igreja, aquele que era órfão, agora ele tem uma família, Sim. ele tem um pai. Aquele que era solitário, agora ele encontra um lugar onde ele pertence, onde ele não é mais solitário, agora ele está rodeado de pessoas, né? Então eu acho que esse poder do evangelho, né? Acho que é muito mais do que o pertencimento, né? Claro que você se sente pertencente, mas você se torna família daquilo, né? Informação de família, né? Vamos pensar aqui quantos que casaram na igreja, né? Eis-me aqui. Eu casei na igreja. Tenho uma família hoje, conheci a minha namorada na igreja, o Joffrey, né? Isso, exatamente. Então, quer dizer, mais e a formação da família, né? O mais novinho aqui é ele, né? Então, a formação da família. A pessoa chega ali solitária, ela falou solitário, eu lembrei disso. Solteirão, solitário, de repente alguém se encanta, né? Começa a namorar, noivar, quando ele menos dá conta, tá casado. Né? Três filhos. Né? Quer ver? Você percebe que isso é lógico, é terapêutico, né? Isso, lógico, é uma formação da família, né? Ele estava só e agora ele tem o seu cônjuge, né? Enfim, a igreja é extraordinária, ela tem um papel terapêutico fundamental. E é muito mais do que um clube social, né? Hoje, sim, infelizmente, as pessoas acham que às vezes alguém, até ouvindo, não, então vou procurar uma igreja para fazer amizades, network, né? Mas não, a igreja não é um clube social, é uma família, né? É um corpo vivo de Cristo, né? É o corpo de Cristo, né? Então é exatamente isso que o senhor falou. A pessoa chega lá, numa vida totalmente destruída, lá ele encontra a salvação primeiramente, né, para a sua vida, e a partir disso o senhor começa a trabalhar nas áreas da sua vida, né? Então um cara que chegou lá, uma mulher que chegou lá, talvez desempregado, fugido da sua cidade, expulso de casa, ele começa a construir uma família e alguém que para os olhos da sociedade não tinha valor nenhum. A pessoa, ela se casa, ela encontra uma esposa, um esposo, ela constitui família e hoje tem assim, uma vida totalmente transformada, né? Eu lembro quando eu era solteiro, meu pai sempre falava para mim, principalmente quando estava a partir dos 18 anos, né? Ele falava, olha meu filho, o homem solteiro ele é igual um cachorro. E ele vivia falando isso, vivia falando. Eu falei, e assim, eu entendia, mas não entendia na plenitude, eu só fui entender depois que eu casei. Aí hoje ele chega lá em casa para tomar um café, para comer, e aí ele sempre fala, você lembra que eu te falava, o homem sozinho é igual um cachorro? Eu falo, lembra, agora você entende, né? Fala, agora eu entendo. Por que ele usava essa expressão? Porque o solteiro, o homem sozinho, ele não consegue comer bem, ele não consegue administrar a sua vida, ele não consegue, ele consegue fazer as coisas, mas ele não consegue ser organizado, ser completo ali na sua plenitude, né? Porque ele precisa, né, da família, né? Ele precisa desse lugar de pertencimento, né? E isso a gente só encontra primeiramente em Deus, né, e na constituição da família. Mas só dar um último exemplo, então. A Bíblia também fala assim, que existem amigos
mais chegados, né, que irmãos. O que nos vincula dentro de uma família biológica, né, é relações consanguíneas. Eu não tenho como escolher meus parentes. Nós temos vínculos sanguíneos, né? Por que a igreja é terapêutica nesse sentido também? Porque é uma eleição, né? Aqueles que vêm para a igreja, eu sou escolhido e eu escolho as minhas relações. O que me vincula ao Marcondes não é vínculos sanguíneos. Ele me escolhe como amigo. E mais, nós somos irmãos, né? Então esse laço não tem a ver com ele nasceu, ele tem que ser meu irmão, então eu tenho que amar ele porque ele foi gestacionado da mesma mãe, nós somos da mesma família. Não, né? Nós somos irmãos em Cristo, e isso vai para o campo da espiritualidade, da nossa relação com Deus. Há uma eleição da afinidade do relacionamento, né? E é um ganho psíquico, quando eu entendo assim, fui escolhido, né? O oposto, pense no oposto, né? Quando você fala assim, poxa, ninguém me escolheu, né? Ninguém me chama pra nada. É tão negativo isso, né? Agora, veja o ganho psíquico quando você tem uma escolha, né? Eu agora sou irmão, eu sou pertencente. Aí eu tenho um Marcondes que chega em mim e diz assim, cara, além de irmão, você é meu amigo, né? Você é da minha família. Mas como assim da família? Não é isso que a Bíblia diz, que nós somos uma família, né? Como assim da família? Você é da família, não é uma relação sanguínea. Eu te escolhi, meu irmão, para ser parte da minha vida, né, pessoal, do meu relacionamento pessoal. Isso é um ganho, né? A gente falou de namoro aqui, como é bom ser escolhido, né? Você acha assim que você é o bonitão, né? Você foi escolhido. Isso traz um ganho maravilhoso, né? Meu Deus. Principalmente Lembrei sobre de 15 anos atrás. sobre o evangelho, né? O pastor é tão poderoso isso de ser escolhido, né? Mas quando a gente olha e vê um Deus que nos escolheu, né? Que nos viu ali, né? Com todas as falhas e imperfeições, né? E nos escolheu, e Efésios vai falar que antes da fundação do mundo, quando a gente é constrangido por isso, a gente pensa assim, cara, eu não tenho outra escolha a não ser entregar minha vida para isso, né? Então, por isso que a gente fala, né? Vai muito além do que a pessoa só ir na igreja, só ser um clube social. É entender o evangelho, né? Que Deus, ele me escolheu, né? Eu poderia muito bem ter sido rejeitado, mas não, ele me escolheu. Então, assim, olhando para isso, observando para isso, eu não tenho outra escolha a não ser entregar minha vida por isso, né? E a Bíblia é enfática nisso, né? Ele escolheu a vós, né? Ele escolheu. Não Ele foste nos vós amou- que escolheu. né? Ele nos amou primeiro. Cara, então a decisão sempre vem dele, vem do maior, né? Mas então eu Coisa queria fazer linda. uma pergunta pro pastor Elismar aqui. Deus nos escolheu baseado na sua presciência. Baseado na sua soberania. Ai, Não vem com essa não. brincadeira. Corta essa. Ai, Jesus amado. Lapidariano, supra. Pastor, anjo tem emoção? Vamos voltar pro umbigo de Adão? Eu era aquela pergunta mesmo de Eva mesmo? Eu acho que as duas próximas perguntas Já aí, respondeu, né? acho que é. Ó, a Pronto. Bíblia fala sobre saúde mental, nós já respondemos. Porque a espiritualidade é importante, já foi. Ainda existe tabus, eu acho que nós já falamos também. E sobre a igreja também contribuir, já foi bem abordado aqui. Mas Eu se acho vocês que- quiserem falar sobre um pouco do tabu, é importante também. Pode explorar um pouco. A Não sei gente- se tem Tá tempo. nosso Como, tempo aí, Leandro. como é que tá aí? Quanto tempo já foi, Jim? Ele falou 1h30. O Pedro... Ah, tá. O Pedro... uma hora e meia? Mas tem quanto tempo aí? Deu uma hora. Hã? 30 minutos. Tem 30 minutos. Ah, tá. Ainda tem mais 30 minutos? É. Ah, não. Mas assim, agora daqui pra frente, quanto mais rápido a gente terminar, melhor, né? Assim, não precisa, eu acho que ir uma hora e meia, porque uma hora e meia eu acho que fica grande demais. Talvez a gente fale sobre essa questão dos tabus né? e aí já vamos caminhando, Uhum. né? Beleza. Então vamos lá. Então, Então vamos lá. corta no Marcondes ali. Não, no Marcondes. Uhum. Vamos lá, Marcondes. Bom, pastor, ir pra fazer de novo aqui, viu? A palma é o craquete? Ai, ai. Bom, pastor, e dentro de tudo isso nós já falamos, né? A gente sabe que ainda existe alguns tabus em relação à saúde mental. E, bom, fala sobre um pouco disso aí, né? Quais são os tabus, né? E como que lida com isso aí, como que tá nos dias de hoje, como passar por isso.
Enfim, fala sobre esses tabus ainda. Olha, o que geralmente nós ouvimos é a forma, né, de abordar os adoecimentos mentais, né? Nós queremos, às vezes, entender tudo apenas por um único viés, né? E fica mais confortável para nós. Por exemplo, quando nós dizemos assim, tudo é espiritual, né? Ou tudo é demônio, né? Ou uma pessoa que está atravessando uma depressão, a gente colocar isso como um aspecto de ausência de espiritualidade ou ausência de Deus, né? Então, quando nós fazemos isso, nós corremos um risco muito grande. Qual é o risco? De tornar a igreja, que deveria ser um ambiente espiritual, também terapêutico, enfim, num lugar de esconderijo. Porque quando você fala que o adoecimento mental ele tem a sua única origem nas questões espirituais, sobretudo como falta de Deus, quem quer ser alguém identificado como falta de Deus? Né? Ninguém. Então essas pessoas vão fazer o quê? Elas vão pegar os seus problemas emocionais e vão guardar para elas. Então elas não vão compartilhar com ninguém. Olha o que o apóstolo Tiago vai dizer ali no capítulo 5, né? Confessai-vos uns aos outros para seres curados. Então quer dizer, essas pessoas geralmente elas vão se fechar. Elas não vão querer comunicar a respeito dos seus problemas. A Bíblia orienta muito sobre isso, né? Falar aos santos sobre as suas necessidades. Então as pessoas elas vão se fechar, por quê? Porque se eu estou passando por um transtorno, se estou passando por uma depressão, vou falar de depressão, que é uma coisa assim mais, a gente liga muito a questão espiritual, porque a pessoa tem, né, ali os seus aspectos sintomáticos, que bate muito com a questão do humor, né? A gente acha que alguém com humor deprimido é falta de alegria espiritual, né? O que nem sempre é isso. Mas aí a questão da depressão. A pessoa, é falta de Deus. Então, se eu estou passando por uma falta de depressão, né? Estou passando por uma depressão, então me falta Deus, me falta fé. Né? E aí a pessoa começa a entrar nesse ciclo de pensamento, ligando uma coisa a outra para tentar chegar a uma verdade. E é nesse momento que o maligno pode atuar. Talvez ele não atua na origem, porque a origem pode ser multifatorial, a depressão. Pode ser fisiológica, ela pode ser emocional, psicoemocional, ela é multifatorial. Mas aonde que entra o inimigo? Nessa vulnerabilidade, nessa ideia de pensamentos, na intenção de procurar aí uma verdade. Eu acho que me falta Deus, me falta... Aí o inimigo vê esse diálogo interno, né, da pessoa falando consigo mesmo e começa o reforço, né? Não, pode ser mesmo, né? Pode ser que te falta Deus, pode ser que te falta mesmo fé, né? Sendo que nós temos muitos exemplos de pessoas que atravessaram a depressão. Não é justo a gente, por exemplo, olhar para alguém que está atravessando o câncer e dizer para ela que ela está atravessando o câncer porque ela está em pecado. Isso é uma crueldade, né? A gente faz o papel do amigo de Jó, né? Dos amigos de Jó. Dos amigos de Jó. Exatamente isso, pastor. Porque é muito cruel também você falar sobre um adoecimento psíquico e dizer para a pessoa que ela está com falta de Deus. Por exemplo, Charles Haddon Spurgeon. Há um livro chamado A Depressão de Spurgeon. Spurgeon, ele tinha crises de depressões gravíssimas. Né? A origem da depressão de Spurgeon também foi circunstancial. Né? Daquele evento que ele estava pregando e alguém no meio da multidão gritou assim que estava tendo fogo e estava tendo um incêndio no lugar, superlotado, que houve pessoas que morreram naquele ambiente. Spurgeon entrou num estágio de alta punição e culpa que isso o conduziu para uma depressão. Quem foi Spurgeon? Príncipe dos pregadores. Ele atravessou a depressão. Ele pregou mesmo estando depressivo. Nós temos exemplos bíblicos que, sem sombra de dúvida, olhando as características e os sintomas, tinham crises depressivas constantes. Davi. Nós temos vários salmos de Davi que ele fala de angústia. Se você ler o Salmo 32, ele está falando de forma metafórica de sintomas. É possível você, quando ele fala assim, as tuas flechas estão sobre mim, do que ele está falando? Ele está falando de culpa. De uma culpa que está constantemente sobre ele. Ele fala constantemente de adoecimento. Salmo 38. Ele fala ali dos sintomas dos seus adoecimentos. Ele fala de ansiedade. Né? Ele fala de angústia. Jesus falou de angústia. Elias, Jonas, Jeremias tem um livro chamado Lamentações. Né? Ele era um homem já melancólico. Ele tinha um traço melancólico. Mas ele enfrentava problemas como esses. Né? Então, essa questão do tabu impede que as pessoas sejam ajudadas dentro da igreja.
Claro, a gente está vendo, pastor, uma mudança, sabe? Pastores que estão procurando estudar o tema, uma nova geração que está procurando entender melhor esse tema e estão sendo muito eficazes, né? Isso começa de uma liderança. Há muitos pastores que a pessoa chega em adoecimento, ao invés dela encaminhar, ela se sente menos pastor, né? É igual o senhor falou aqui. Às vezes a gente se sente impotente. Por exemplo, numa análise seria a pergunta seria o seguinte: qual é o problema com a hipotência? Né? Se você é humano. Qual que seria então a posição de um pastor? Alguém chegar, tô com um problema no coração e tal, tal, tal. O pastor vai orar por essa vida. Mas o pastor pode encaminhar para um cardiologista. Irmão, você não quer... Isso não vai fazer dele menos pastor. Porque o pastor não tá ali para resolver problema. O pastor também conduz. Né? Olha que legal. O pastor também conduz. Então, o pastor que conduz ao médico, ao psicólogo, ao psiquiatra, ele está sendo pastor. Não menos pastor. Ele está sendo mais pastor. Qual que seria, então, o trabalho que esse pastor deveria fazer? Cuidar do seu narcisismo pessoal para cuidar da fragilidade do outro. Porque se eu, como pastor, entendo que eu sou onipotente e que todo mundo que entrar da porta dentro do meu escritório, eu tenho que resolvê-lo, eu acho que eu estou, assim, meio que tentando disputar com Deus, né? Um lugar. Na verdade, é uma alma humana diante de outra alma humana. Alguém que é incapaz diante de outro incapaz. Que eu preciso ter tanto acolhimento da minha incapacidade a ponto de dizer assim: Jofler, eu não consigo te ajudar, mas eu conheço quem pode ajudar. E eu vou te encaminhar. Entender que o pastor não está ali para resolver o problema, mas para guiar a ovelha. E isso é um tabu tão grande, né? A gente estava até conversando esses dias, não sei se você vai lembrar, dessa questão, exatamente isso que o senhor falou, né? De, assim, o pastor, né, precisa ter esse entendimento de, olha, eu não tenho todas as respostas, e qualquer ser humano, na verdade, a gente fala pastor porque estava citando, mas qualquer ser humano precisa ter esse entendimento. Sim. E se desprender disso, que eu preciso ter resposta para tudo, a gente nunca vai ter resposta para tudo. Exato. Né? E estava conversando, acho que com o Gessé, exatamente sobre esse ponto. A gente vive num mundo, numa sociedade, acho que tão poluída por esse pensamento de não ter medo, de ser alguém forte, não demonstrar suas fraquezas, saber tudo, que se um pastor, ele na sua simplicidade, ele dizer, olha, irmão, eu não tenho uma resposta para isso, mas eu conheço alguém, posso indicar alguém que tem, às vezes é perigoso a pessoa virar, sair de lá e falar que pastor mais despreparado. Exatamente. Que pastor mais, tipo assim, imprudente, como que ele não sabe? Pastor, né? Então, assim, às vezes a gente se pega muito nisso, né? As pessoas estão tão... essa mentalidade, né? Está tão impregnado na vida das pessoas que se um pastor falar isso, às vezes é perigoso a pessoa taxar o pastor como despreparado. Se me permite, irmão, só queria fazer uma prévia em relação a isso. A saúde emocional do líder, já que nós entramos também nesse assunto, é tão importante porque ele precisa estar tão bem consigo mesmo a ponto de suportar a frustração que ele oferta para o outro. Porque a frustração, ela também tem o seu lugar positivo. Né? A emoção não é só positiva ou só negativa. Ela tem esses dois lados, né? Uma moeda que tem duas faces e tudo bem. Né? Ela tem a sua utilidade. O que é a frustração? É a travessia da fantasia. E o pastor precisa, né, o cristão, a pessoa precisa atravessar essa fantasia. Por exemplo, o pastor que está ali alimentando o ideal dos irmãos sobre quem é o pastor. O que o irmão idealiza sobre um pastor? O pastor é aquele super-homem que tem a resposta para tudo. Ele é metade guru, com metade super-homem, né? Quer dizer, você viu quantos aspectos infantis? Super-homem com guru, com o gênio da lâmpada, com misturas de... Aí o pastor gosta desse lugar. Ou seja, veja que é uma questão retroalimentar. Ele gosta desse lugar e o irmão também gosta desse ideal. Então alguém tem que quebrar essa fantasia, né? Quem vai quebrar essa fantasia? Aquele que tiver mais saúde mental. Quer ver um exemplo? Suponhamos que um membro quebra essa fantasia. Se o pastor não tiver saúde emocional, ele entra num estágio de frustração negativa que ele não consegue superar. Ele entra num ciclo assim, eu acho que eu sou incapaz, não consigo pastorear a igreja. Não, foi somente uma travessia do membro. Ele não te vê mais com aquele ideal de super-homem. Ele te vê como um homem normal. É você que não se aceita dentro dessa condição, né? E eu vi um livro que dizia assim, o maior presente que uma ovelha pode dar a um pastor é o reconhecer também como homem. Saber que ele tem família,
Saber que ele também não é aquele homem que tá ali 24 horas dentro do escritório, mas que ele precisa ir para casa. Ele tem filhos, né? Ele tem esposa. Entender que às vezes a ausência do pastor não é porque ele não é um mau pastor, é porque ele tem uma vida. E quando o membro consegue atravessar isso, não é negativo pro pastor. Isso é bom. A ovelha entender que você tem filhos, família. Isso também não te faz menos pastor, te faz mais. Porque quando ele olha para você como um pai de família, ele vai chegar mais perto de você e vai dizer, eu preciso aprender a ser mais pai com o meu pastor. Porque ele é tão humano, cara, que eu vou aprender muito com ele, ser mais humano com os meus filhos. Ser mais humano com a minha esposa. Percebe? Que é a vulnerabilidade que nos ensina mais do que essa onipotência. Isso é tão difícil, talvez, não é raro, né? Nós conhecemos muitos pastores assim. Mas isso é tão difícil de aceitar que quando a gente vê um pastor assim, a gente fica surpreso. Nossa, como esse pastor é humilde, como esse pastor é humano, como esse pastor é simples. Olha, rapaz, ele veio aqui e pegou na minha mão. Mas deveria ser algo normal, né? Deveria ser algo assim... O padrão deveria ser esse. Exato. Mas elevaram tanto nível, subiram tanta régua, ou fizeram um ideal assim tão alto, que às vezes quando você somente é um pastor como deveria ser, você fala, meu Deus, que cara diferente. Não, na verdade, o normal era esse, né? Exato. É que criou-se personagens que na verdade não existem e não deveriam existir, né? Ou serem criados em algum momento. Volta naquela questão do espírito desse tempo, né? Nós falamos de positivismo, você vai vencer, porque isso acaba interferindo até na liderança de um pastor. Exato. E ainda mais hoje, que se fala muito sobre liderança, né? Aspecto de liderança, o líder tem que ser aquele que não mostra fragilidade e tal, aquele negócio todo. Então, acaba influenciando muito, por isso que eu acho que elevam muito o ideal sobre o pastor ou sobre um líder qualquer. Só voltando à questão do tabu, né? E às vezes a gente não saber lidar com a dor e os problemas que a gente enfrenta sendo cristão, por exemplo, que a gente às vezes ainda está nesse ideal, né? De eu não posso passar por dor, eu não posso passar por problema. E eu, pelo menos quase diariamente, a gente vê esse tipo de coisa. Recebo mensagens, pastor, por que está acontecendo comigo? Qual é a explicação disso? E às vezes eu devolvo a pergunta. Falei, irmão, não pergunte por quê. Pergunte para quê. Ou falei assim, ou faça uma outra pergunta. Por que não com você? Né? O que você tem de tão especial e diferente do restante das outras pessoas do mundo que você não possa passar por isso? Exato. Né? Então, terminei de ler um livro agora do John Piper, que é O Sorriso Escondido de Deus, que às vezes o Pedro puder colocar na edição lá. E ele vai falar sobre John Bunyan, William Cowper, que foi talvez um dos maiores poetas cristãos do século XVIII, mas teve uma vida de depressão assim, algo surreal, né, digamos assim, porque ele passou momentos de depressão assim, a ponto de quase morte, várias vezes durante sua vida. E sobre David Brenner, que foi um pastor que evangelizou índios americanos, né? E morreu aos 29 anos, mas grandes missionários que a história conta, como William Carey e tantos outros, Jonathan Edwards, né? Pastores de avivalistas de grande renome, se inspiraram na história dele. Eram homens que olhavam para o diário dele e falavam, meu Deus, esse cara é uma inspiração. Mas viveu 29 anos, teve uma saúde fraquíssima, né? Uma saúde física fraquíssima, mas que fez tanto. Mas a grande questão de John Piper vai falar o seguinte, ele falou assim, e o sofrimento desses homens? Não ensinou nada. Tipo assim, a gente olha eles como grandes homens de Deus. Grandes homens de Deus que viveram coisas terríveis enquanto homens e ainda assim, grandes homens de Deus. Deixaram um grande legado, fizeram grandes coisas, a dor não parou eles, o sofrimento não parou eles, e em momento nenhum parece que eles fazem essa pergunta, por que Deus está deixando acontecer? Pelo contrário, né? O sofrimento deles fez com que eles ensinassem grandes coisas a respeito de Deus.
né? Então esse é um livro, não é uma leitura assim muito simples, né? Muito aqueles livros que você senta e já lê de uma vez, mas é um livro muito interessante que vai falar sobre a questão de como lidar com a dor, né? Exatamente. E John Piper ele vai ser um pouco ousado quando ele vai falar que essa dor, às vezes, ela é causada pelo próprio Deus, né? Difícil de entender falando dessa maneira, mas quem lê o livro vai entender isso aí. Exato. Bom, pastor, a questão da saúde mental, né, do que nós estamos falando aqui, a questão dos tabus dentro da igreja, né, a questão seria como começar a trabalhar isso, né? Começa-se pela liderança, né? Porque a partir do momento que o líder deixa de ocupar esses lugares, porque o que acontece ali dentro da igreja, né, nas entrelinhas do que é invisível, são as projeções, né? Pessoas que projetam no pastor um ser ideal, né? E esse ser ideal é alguém que eu não consigo ser, mas eu tenho alguém que será por mim, né? É alguém que por exemplo, eu sou cheio de erros, mas eu tenho alguém que eu olho todos os domingos que não é. Eu preciso desse ser que não erra para dizer assim, uau, né? Minha igreja tá bem, né? Como a minha igreja ora, né? E às vezes o cara que tá falando nem vai na oração, mas ele tem irmãos que oram. Veja que quando ele joga no coletivo é um aspecto projetivo, né? A minha igreja é de oração. Mas se você leva por indivíduo assim, irmãos, você vê, eu não te vejo na oração. Não, mas a minha igreja ora. Veja como as fantasias elas estão sempre ali, né? Ou aquele que diz pro pastor assim, pastor, você é como um pai para mim. O pastor precisa estar atento a essas coisas, né? Se ele não tiver uma boa saúde mental, ele mergulha nisso. Você é como um pai para mim. Isso é maravilhoso. O pastor fala assim, uau, o irmão me tem como pai. Mas você sabe os conflitos que ele tinha com o pai? E se o conflito que ele tinha com o pai era terrível, e ele só tá confessando para você que ele não gosta de você como não gosta do pai. Aí o pastor sai daquela conversa dizendo assim, rapaz, que maravilha ser. O fulano disse que eu sou como um pai para ele. Aí você vai ver, o cara tinha sérios problemas com o pai. Ele não respeitava a hierarquia do pai, não respeitava ele como uma autoridade. Aí você vai parar e ver o irmão, ele não respeita também a autoridade. E ele simplesmente não te amou. Ele fez uma confissão de porque ele é assim com você. Ou a falta do pai, né? Ou a falta do pai. Que gera problemas terríveis, né? Exatamente. A falta do pai. Já viu aquela ovelha que tá ali com o pastor e o pastor é dele de mais ninguém? Né? Ele tá ali assim, termina o culto. A hora que o pastor termina o culto, ele já corre lá no altar, fecha o pastor quase 1 hora depois do culto. Muitas pessoas queriam conversar com o pastor, mas ele fecha o pastor ali, todo o culto. O pastor é meu, né? Porque ele é meu pai. O que ele tá reproduzindo com o pastor? A sua briga de infância com o irmão dele. Ó, pai, já tem. Pai, irmão. Então eu vou fechar o pastor aqui, né? Ele é meu pai. E os irmãos vão embora, deixa só eu e o pastor conversando aqui. Então se o pastor não tomar cuidado e ele não tiver saúde emocional, ele vai caindo nessas armadilhas, né? Alimentando essas fantasias do membro e o membro alimentando as fantasias do pastor. E vive aquela relação retroalimentar. Por isso é importante o pastor atravessar isso e entender que ele pode também cuidar da sua saúde mental e que não tem problema nenhum, né? Ah, mas e as ovelhas, o que elas vão pensar de mim ao falar assim, meu pastor faz terapia? Cara, você vai produzir, se você suportar isso, você vai produzir algo maravilhoso nas suas ovelhas. Porque elas poderão olhar para você e dizer, se o meu pastor faz isso, por que não eu? Né? Por que não eu? Claro que isso não vai ser um estalo assim muito rápido, mas isso vai produzir na ovelha essa questão. Se o pastor souber suportar isso, entender que ele pode se mostrar alguém que também precisa, a ovelha vai entender que ela também precisa. Se o pastor, por exemplo, tiver essas resistências, as ovelhas também terão, com toda certeza. Porque elas vão entender que a espiritualidade passa por essa suposta força, né? É isso. Muito bom. Já caminhando para o final, né? Antes da gente encerrar de fato, eu queria que o senhor deixasse, então, sintetizado, uma conversa muito boa, acho que proveitosa para todo mundo que está ouvindo. A gente falou, acho que um pouco de tudo, né? Mas um assunto relevante, importante para a nossa saúde, em todos os âmbitos. Mas 3 conselhos práticos, né? Para a pessoa que está vendo, seja ela cristã ou não, seja um pastor ou não, independente da idade, o que o senhor falaria para essa pessoa? Primeiro, não ter medo de revisitar
as suas bases afetivas, né? Porque é onde tudo começa. E algumas pessoas temem revisitar porque temem dar de frente com aquilo que dói. Então eu diria para essa pessoa não ter medo daquilo que dói, porque aquilo que dói permanecerá, mesmo se você visitar ou não. E aquilo que fica em segredo, né? Aquilo que eu falo, não quero ver, não quero olhar, nos controla secretamente, sem a gente perceber. Então, o primeiro conselho eu diria, revisite as suas bases emocionais. É ali que está o funcionamento afetivo, é ali que está as suas bases de relação. Você vai entender por que você se relaciona de tal maneira ou por que você não se relaciona de tal maneira. O segundo conselho que eu diria é abra a sua mente para compreender que sozinho você não vai chegar, né, a essa compreensão. Você vai precisar de pessoas, né, e eu coloco muito no plural isso aqui, que vão poder te ajudar, né? O pastor, que vai te ajudar na espiritualidade, na família, o profissional da área da saúde, que também está ali, caso precise disso, né? Abrindo parêntese, que não é todo mundo, né, que de repente precisa de uma análise, mas você só vai descobrir isso indo, né? Indo. Então, eu diria, segundo conselho, abra sua mente para compreender que você precisa de pessoas, né? Que você precisa de pessoas. Em último lugar, né? Eu diria, elencado a isso, Deus. Deus, né? Não último lugar porque é menos importante, mas último lugar para que fique mais fixo na nossa mente. Deus. Porque Deus, além, né, do pai e mãe ser bases afetivas, Deus é a fonte da nossa existência. Né? Então nós precisamos de Deus para viver, nós precisamos de Deus para existirmos, nós precisamos do Senhor para todas as questões. Deus não é apenas aquele que se interessa com o seu espírito. Esse é o último conselho que eu diria. Deus é aquele que olha para você como humano que ele criou. Você é espírito, você é alma e você é corpo. E indo para Deus, você vai entender o que é responsabilidade sua. Você vai aprender o que é autorresponsabilidade. Aonde você está implicado nos problemas que você está vivendo. Porque Adão só entendeu o que ele fez diante de Deus. Né? Ele só entendeu a sua responsabilidade quando Deus esteve ali presente. Antes, era a esposa que o Senhor me deu. Mas quando Deus chegou ali, ele entendeu. Não posso ficar no Éden. Né? Deus está me tirando daqui, então há uma responsabilidade minha que eu estou implicado nesse problema. Não tem a ver com a minha esposa. Então Deus é uma luz que brilha nas dimensões mais profundas da nossa existência. Amém. Amém. Pastorzão, Amém. Obrigado. Que isso. Obrigado por ter aceitado essa conversa. Que isso. Obrigado prazer. pelos ensinamentos. Obrigado pelo ministério que o senhor tem desempenhado, né? Nós temos a alegria de ter essa amizade, ter o senhor próximo a nós. Obrigado por ser esse referencial. Deixa aí as últimas palavras, se o senhor quiser se despedir. Lembrando que a gente vai deixar as redes sociais do pastor Elismar aqui também, para você seguir e acompanhar. Ele está sempre lá dando uma dica ou outra no Instagram dele. Ok, eu só quero agradecer, muito obrigado, pastor Gessé, Jofler, pastor Marcondes. Obrigado, né, pela receptividade, não só aqui, mas na amizade, né? O companheirismo. Foram meus colegas de seminário, né? Agora estamos aqui, um pouco mais gordo, um pouco mais careca. Com filhos, né? Mas, gente, muito obrigado. Tudo bem. Nós temos saúde mental para suportar suportar isso. Toda essa carga. Então, gente, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Fazer parte da Batista Nacional Central, para mim é um prazer, uma alegria, né? Eu falo para minha esposa sempre em casa, eu me sinto, de fato, retornando à minha casa. Né? O CTBAN, o lugar onde eu me formei, e estar entre vocês, para mim, alegria. Deus abençoe vocês. Pastor Marcondes. Isso aí, quero aproveitar que o pastor Elismar citou, mas antes agradecer, né, pela presença, por ter vindo, né, participar desse podcast, que para nós foi muito bom, para mim, né? Aprendi muito, também. Sempre, né, e quero agradecer pela amizade, né, pelo apoio aí, sempre também a gente troca um papo aí, às vezes no WhatsApp ali, buscando uma orientação, irmãos que às vezes me perguntam algumas coisas que tocam mais para esse lado, né, da psicologia, da psicanálise, aí eu vou ali, da psicanálise, e eu vou ali recorrer ao pastor Elismar. Então, obrigado por tudo isso aí, Deus abençoe, obrigado também a você que nos assiste aí, e quero deixar para você aí, ó, sobre o CTBAN, Seminário de Teologia Batista Nacional.
O pastor Elismar citou aqui, foi muito bem, né? Formou lá, o pastor Gessé também, eu, o Joffre aqui também tá caminhando aí pro pastorado aí também. Glória. Né? Tamo aí, somos frutos, né, dessa instituição que tem abençoado muitos pastores, tá? Formado muita pessoa aí pra missão. Deus abençoe, é isso aí, obrigado, tamo junto. Bem, gente, nosso desejo é que você tenha sido abençoado por essa conversa, né? Pastor Elismar, muito obrigado. Mais uma vez aí ficou os nossos agradecimentos, um amigo já, né, que a gente pode considerar. Acho que trouxe reflexão, né, para todos nós. Nós que estamos aqui, quem está em casa e assistindo, que a gente possa digerir isso, né, e colocar em prática. Então, muito obrigado. Fica uma sugestão, a canção Ó Minha Alma Louve, do Tom Molinari. Ele vai basear essa canção no Salmo. Então, quem está passando por algum momento escuro, né, de trevas, de tristeza, sofrimento, sem entender o que está acontecendo na sua vida, ouça essa canção, Ó Minha Alma Louve, eu acredito que vai te edificar bastante. É isso. Muito bom. Gente, é isso, né? Espero que você tenha sido abençoado, edificado por essa conversa. E isso aqui só foi possível hoje, primeiramente a Deus, mas segundo também ao Grupo Delta, nosso patrocinador desse podcast. Grupo Delta, você vai aqui na descrição do vídeo, tem as redes sociais deles, né? Alumínio, vidro, esquadrilha, automação residencial, industrial, enfim, é uma gama de coisas que você pode ter, né, a partir desse grupo. Um abraço, Diogo, Eduardo, né, Alan, toda a galera lá do Grupo Deltas. Curte esse vídeo, né, compartilha com quem você acha que vai ser abençoado, nos grupos que você participa, comenta aí, deixa uma sugestão, talvez um próximo tema, algo para a gente poder falar nos próximos podcasts. E você que é empresário, você que, né, talvez profissional liberal, né, ou quer participar, né, desse projeto, quer ser um patrocinador, você pode estar com a gente. É só nos procurar, né, através das redes sociais ou na igreja, enfim, né, você vai achar um jeito aí de nos achar também, para você fazer parte disso tudo que nós temos vivido. Eu sei que nós temos já testemunhos daquilo que Deus tem feito, né, operado através dessas conversas aqui. Nosso produtor, Pedro Antônio, Dom Pedro Filmes, né, a Job, que é aqui também o nosso estúdio que nós temos gravado os nossos podcasts. E aproveitando que eu citei o Dom Pedro Filmes, ele falou o seguinte: se você quer patrocinador, né, quer mandar para cá a camiseta da sua empresa, caneca, né, para fazer parte do cenário, enfim, para fazer parte daquilo que tem acontecido aqui, pode procurar ele aí, né, combinar, ele vai te orientar em tudo que é necessário. Deus abençoe, fica com Deus e até o próximo podcast.